Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos falar de um assunto muito interessante, na verdade uma pergunta enviada pelo Bruno, né? Ele me pergunta sobre o adubo coach. Qual o coach eu devo usar para as minhas plantas em vaso? O de 3, 6, 9 ou 12M? Tá? Muita gente não sabe o que significa M. Assista esse vídeo que a gente vai explicar detalhadamente sobre isso e sobre quais os adubos utilizar no cultivo da sua planta em vaso, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Excelente pergunta, viu, Bruno? Muito bom a pergunta, tá certo? Então, em cima da sua pergunta, a gente vai fazer esse vídeo na íntegra, tá certo? Apesar de ter algumas diferenças entre os coaches, tá certo? Eu vou falar de uma forma bem geral aqui, tá certo? Essas diferenças entre 3, 6, 9 e 12, ok? E falarei um pouquinho também do que nós estamos pesquisando, né? E o que está se encontrando, tá certo? Principalmente de forma técnica, sobre essas diferenças entre os coaches. Muita gente me pergunta qual o melhor coach, tá certo? A gente tem uma ideia, tá certo? Em cada situação existe a melhor forma de você usar os coaches. Então eu vou passando aqui no canal, em outros vídeos, essa diferença básica, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá certo? Então, vamos começar falando então do que seria o coach, na verdade, né? Antes de falar do coach propriamente dito, eu queria mencionar aqui somente para aqueles que estão chegando aqui no canal, tá certo? Que nós temos, tá, uma seção de vídeos, tá certo? Que fala somente de adubos para plantas em vaso, tá certo? São mais de 50 vídeos, ok? Se vocês puderem assistir o playlist, eu vou deixar aqui no izinho. Se vocês puderem assistir, seria muito interessante, muito instrutivo, tá certo? Bom, vamos falar então um pouquinho sobre o coach, né? O que seria esse adubo chamado coach, né? Esse adubo, gente, é um adubo de última geração. É o adubo, digamos assim, mais avançado tecnologicamente, porque elas, na verdade, imitam um ovo, tá certo? Elas são umas bolinhas, tá certo? E muito parecido com o ovo. Por quê? Porque o ovo tem a casca, né? Tem a gema, tem a clara. E o que seria a gema e a clara? Para a gente seria, tá, o alimento, tá certo? E para a planta é exatamente a mesma coisa. Só que em vez da gema e da clara,
ele tem, por exemplo, o adubo já dissolvido, ok? Se vocês pegarem essas bolinhas do coach e amassarem, tá certo? Vocês quebrarem a bolinha, tá? Que elas vão se quebrar, elas vão se romper, você vai liberar o líquido que tem o NPK e os seus outros nutrientes, tá certo? Então, esse tipo de adubo exatamente essa na verdade, essa tecnologia, tá certo? E o que seria, na verdade, esses 3, 6, 9, 12 meses, né? Seria o tempo em que esse ovo, né, essas esferas, vão estar liberando os nutrientes para as plantas, tá certo? Os adubos coaches mais modernos, tá certo? Elas já vão prontamente começar a liberar os seus nutrientes, tá certo? Com a presença de umidade, ok? É por isso que a gente sempre comenta aqui, tá? Que vocês têm que tomar muito cuidado com relação ao armazenamento dos coaches, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Esse coach, digamos assim, de última geração, se ela já estiver em ambiente úmido, tá certo? Ou seja, se elas forem molhadas, elas já vão começar a liberar os seus nutrientes, tá certo? Ok? O que é muito interessante, tá? Por isso que a gente sempre fala, tomem muito cuidado com o seu armazenamento, tá certo? Os coaches, tá? Essas mais antigas, tá certo? Elas só vão começar a liberar os nutrientes com a temperatura mais elevada. Professor, então o que significa exatamente 3, 6, 9, 12 M? Esses 3 M significa 3 meses, tá? Então, no momento que esse adubo já tiver, esse coach já tiver no local, tá certo? Em que as plantas se encontram, no substrato, esse adubo, teoricamente, ela vai levar 3 meses, ou seja, ela consegue nutrir as plantas durante 3 meses. É isso que significa. Então, um adubo coach de 12 meses, né, 12M, ela exatamente vai estar nutrindo as plantas durante 12 meses, tá certo? Então, pegando o gancho desses 12Ms, né, o coach de 12M, seria muito interessante utilizar o 12M para plantas, principalmente, tá, de longa duração ou plantas permanentes, tá certo? Então, você poderia utilizar o de 12M, por exemplo, para a cultura da rosa do deserto, frutíferas. Você poderia estar utilizando para a cultura de rosa, suculentas, cactos, ou seja, plantas perenes, tá certo? E a cada 12 meses você vai ter que, né, substituir esses coaches, tá? Velhas por um novo, porque o velho já não vai estar mais nutrindo as plantas, tá certo? As películas, normalmente elas são de resinas, né? E elas vão se degradando com o tempo, não há necessidade de você tirar, tá certo? Então, é só você recolocar novos adubos de coach 12 meses para essas plantas, tá certo? No caso, tá, principalmente de plantas, né, de ciclo curto, né, como é o caso, por exemplo, da alface, alguns condimentos, né, de ciclo muito curto, você pode, né, e deve utilizar o de 3Ms, tá certo? Por quê? Porque quando você estiver colhendo, né, ela praticamente não vai estar mais fazendo efeito, tá certo? Vai depender muito de espécie para espécie, tá certo? Algumas culturas de um ciclo um pouco mais longo, você pode usar de 3Ms, tá? Pode usar o de 9Ms, tá certo? Mas você não pode fazer o seguinte, colocar o adubo coach 3Ms quando você já vai estar colhendo, por exemplo, a sua alface, tá certo? Porque senão você vai estar, na verdade, desperdiçando. Falei há pouco agora, alguns coaches, pessoal, têm, na verdade, liberado nutriente mais rápido do que o necessário.
Então, em algumas situações a gente percebe, tá certo, a deficiência nutricional nas plantas, né? E no final a gente acaba fazendo um adubo suplementar, tá certo? Isso eu vou fazer. Esse vai ser um tema de um próximo vídeo. Não é por causa disso, tá certo, que vocês devem deixar de utilizar o coach. O coach eu considero um adubo técnico de excelente qualidade, com resultado muito interessante, tá certo? Acredito que vai ser um adubo, digamos assim, muito interessante, principalmente para quem não tem muito tempo para ficar, né, cuidando das plantas, tá certo? Então, o coach é um adubo que veio para ficar, tá? Eu utilizo para as nossas pesquisas, tá? Em algumas situações eu utilizo inclusive para as plantas, né, de ciclo longo, tá certo? Utilizando, tá, esses adubos de maior durabilidade, né, de 6, 9 até 12 meses, tá certo? É um adubo muito interessante. Nessa enquete que eu fiz aqui, né, no sorteio do livro, o adubo coach ganhou disparado, né? Então, eu acho bem interessante, né? Agora vocês têm que pegar tem que acompanhar, tá, as informações desse material, ok? É um material químico, tá certo? Ela tem nitrogênio na forma de nitratos, tá certo? E são totalmente solubilizados, tá? Elas já estão na forma líquida, ok? Só que dentro de cápsulas, tá certo? Então seria o adubo líquido, tá certo? Dentro de cápsulas, mas numa concentração maior, tá certo? Essa pergunta foi muito interessante, né? Eu acredito que possa ajudar muita gente, né? Com essas informações que muitas vezes a gente não encontra aqui no YouTube, tá certo? Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, quem gosta de plantas, seria bem interessante, tá certo? E você que tem dúvidas, tá? Perguntas, encaminhe para a gente, que isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? E em cima de algumas perguntas, né, a gente faz outros vídeos na íntegra, tá? Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade, e dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são, na verdade, coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitada nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.